E aí, Overflow Podcast, nós estamos aqui em mais um episódio. E esse episódio a gente vai falar sobre os malefícios, não só das redes sociais, mas do entretenimento em si. E eu trouxe pra cá Pedrinho para que a gente tivesse uma conversa sobre isso. E aí, gente, vamos lá. É uma coisa que eu queria já abrir, assim, já quero dar um panorama do assunto e aí a gente já fala de perguntas específicas, né? Cara, a gente vive num tempo onde não tem como a gente estar longe do entretenimento, né? Eu vim pensando nisso na moto vindo pra cá, que, tipo assim, a nossa relação com o entretenimento é muito diferente do que dos tempos mais passados, né? A quantidade de informação e de coisa que a gente recebe por minuto é muito diferente do que uma pessoa, sei lá, nos anos 80 receberia, sabe? É uma carga muito maior, muito desenfreada de entretenimento. E a gente vive, principalmente falando de jovens e adolescentes, né? A gente vive num tempo onde a gente não consegue estar longe do celular. A gente vê lidando com adolescente diretamente, como você é coordenador de adolescentes no estado, eu acredito que tu vê muito isso. As pessoas não conseguem ficar longe do celular, elas E não até conseguem... é uma questão que me cobram muito, assim, não cobram de cobrança, mas de um questionamento, tipo, eles me questionam muito, tipo, como eu faço pro meu adolescente deixar a tela e se voltar para uma leitura, para a Bíblia, para oração, como é que eu vou... Porque acaba que o tempo fica, entre aspas, curto. A grande parte dos jovens adolescentes fala, pô, mas é que eu não tenho tempo. Na verdade, todo mundo tem. Só que como que a gente usa esse tempo? Já que a gente está, como você falou, né, numa avalanche, não só de entretenimento, mas de informação também. E aí, como é que a gente vai usar isso melhor é o ponto. Pensando nisso, o que eu queria abrir o debate falando, né? Como você enxerga isso? Assim, se é uma coisa absolutamente negativa ou se você vê que tem um lado positivo, um lado negativo. Como você enxerga essa quantidade de informação que a gente recebe? Como que a gente consegue gerir isso, sabe? Então, eu acredito, na verdade, que se Deus permitiu que o mundo chegasse a esse lugar, não vai ser totalmente danoso para nós. Agora, a maneira que a gente administra isso pode ser totalmente danosa. Eu acredito assim, se Deus não queria que a gente chegasse nesse lugar, se ele não quisesse, a gente não teria chegado, né? Se ele, tipo assim, isso aí vai ser um problema total para a humanidade e a igreja não vai saber passar por isso. Nunca chegaríamos a isso. Então, se a gente chegou, eu acredito que Deus quer, na verdade, que a gente tenha sabedoria para lidar com tudo isso. Mas a falta de administração do nosso tempo, eu acho que é muito danoso. E isso não é só sobre redes sociais, streamings, jogos, que é o que a gente vai focar, mas isso é sobre tudo. Se você não tem tempo para se alimentar, se você não tem tempo para exercitar, se você não tem tempo para dormir, que aí acho que é onde pega mais nessa questão, né? A galera vara a noite sem acordar, sem dormir. E aí você tá fazendo mau uso da tua própria vida. E aí entra o erro, né? O erro não é sobre você jogar, sobre você assistir uma série, um filme, ou seja lá o que for. O erro tá em mal administrar o seu tempo. Mal administrando o seu tempo, você não consegue ser perfeito, plenamente perfeito, filho de Deus. Porque aí foge da mordomia cristã. E, assim, falando dessa questão do tempo e da administração, né? A gente entra num ponto que é muito importante, a questão de como o entretenimento, ele pode roubar a nossa satisfação no Senhor, sabe? Eu tava conversando com uma pessoa ontem exatamente sobre isso. Eu perguntei, cara, como é que tem sido tua fome por Deus, como tu tá se relacionando com Deus e tal. E ele falou, cara, eu até sinto uma fome de Deus ali, mas parece que ao longo do dia ela passa, sabe? Ela vai passando, eu vou vivendo a vida e a coisa vai... Eu Assim, esqueço. Deus ficou em segundo lugar. É, E isso é muito interessante porque eu tenho me questionado muito sobre o quanto a nossa fome por Deus ela é saciada nessa questão do entretenimento. Acredito que esse eu acho que é o para jovens e adolescentes esse vai ser o episódio mais precioso, de maior importância, porque é um alerta, sabe? O Luciano Subirá ele tem um livro sobre jejum, né? Não é muito assunto aqui, mas ele tem um livro sobre jejum. E o capítulo que mais me impactou desse livro se chama Fome de Quê? E ele questiona justamente isso. Se a gente não está saciando a nossa vida
naquilo que não é verdadeiramente alimento, que é o Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele que alimentaria a nossa vida, nossa alma, nosso espírito. Só que por a gente ir tanto a outras fontes, a outras formas de se saciar, né? A gente acaba perdendo a fome. É aquele lance do comer um doce antes de almoçar, que a tua mãe fala, cara, não come doce antes de almoçar, porque tu vai perder a fome. Então vai te dar uma sensação de saciedade. Tu não se alimentou, mas aquele doce te fez perder a tua fome. Tu não tá mais com um desejo de comer aquele pratão que tu ia comer, que às vezes tem jovens que comem aquele prato de pedreiro. Tu não vai mais comer aquele prato. Por quê? Porque tu comeu um alimento que tirou a tua fome. E aí entra o ponto que eu acho que a gente precisa dar uma analisada. Os jovens hoje, eles perderam não só a fome de Deus, mas a fome do sucesso, assim, de crescimento profissional, de chegar a algum lugar em relação a um relacionamento, a construir uma família. E eu tenho visto que isso tem muito a ver com o que ele se alimenta diariamente. Igual, ele se alimenta... eu queria muito focar em coisas que são perfeitamente possíveis, que não queria entrar em pecado, mas eu vou citar um pecado aqui, mas eu não quero entrar em pecado. A gente pode ir num outro podcast falar só sobre o pecado e como o pecado nos afasta de Deus, nos tira essa fome. Mas vou citar esse pecado, né, que é a pornografia. Ele vive tanto numa vida pornográfica, onde a pornografia satisfaz a ele de um desejo, que ele não tem o porquê pensar assim, cara, eu quero arrumar essa menina ou esse rapaz para o meu casamento. Eu tenho esse cara ou essa menina que eu converso ali, algo pornográfico, aquilo me satisfaz momentaneamente, supre o meu desejo e tá tudo certo, já tô resolvido, posso seguir minha vida, sabe? Eu não tenho mais fome de criar uma família, de ter uma pessoa para ser aquela pessoa que vai me completar ali com o meu propósito e tal. Eu já não tenho mais. Por quê? Porque eu tô saciando a minha carência todos os dias de uma maneira que eu encontrei. E nesse caso, a gente está falando de um pecado, mas eu vejo isso para tudo. Ver um jovem, por que ele não está mais querendo progredir na vida, de crescer, de se profissionalizar? Cara, para ele está sendo muito bem sucedido. Eu até brinquei com um menino aqui, né? Que ele falou, cara, eu já sou mestre há tantas vezes, a todas as temporadas do Free Fire. Legal, mas isso não te deu um emprego, isso não te deu uma casa, isso não te deu nada. E às vezes a gente tá nessa pegada. E eu entendo que cientificamente isso faz sentido. Porque tem estudos que comprovam o que acontece no teu cérebro quando tu tá completando uma fase, cumprindo objetivos. E ali no jogo, esses objetivos são cumpridos muito rápido. Na vida real, eles não são cumpridos tão rápido. Para tu cumprir uma faculdade, são anos. E aí, tu tem que ficar 4 anos para tu cumprir uma faculdade. Ou objetivos menores são de 6 em 6 meses, tu completa um período da faculdade. Só que ali no jogo, em 20 minutos, tu mata 20 pessoas, então tu tem 20 objetivos cumpridos que te dão uma sensação de que tu é incrível. Só que, na verdade, tu não mudou nada. Construiu nada. Tu não construiu nada, tu não se tornou incrível, porque tu matou 20 pessoas. Na verdade, não mudou absolutamente nada na tua vida. Então, isso é para todos os jogos. Eu falo do Free Fire porque eu sei que a maioria dos meninos, dos jovens, joga isso, né? Mas é sobre tudo. É a menina que eu maratonei, sei lá, PLL, né? Uma série de menina, sei lá qual outra série. Grey's Anatomy, Teen Wolf, que são séries que mais as meninas que assistem. E aí, elas falam, eu já assisti todas as temporadas. Beleza, o que isso mudou a sua vida? Nada também. Eu já assisti 4 vezes. Teve gente que fala assim, eu já assisti 4 vezes, eu sou muito mais pós-doutorada em Grey's Anatomy. Tá, mas e daí? O que isso fez você crescer? O que isso fez você avançar? Nada, mas te deu uma sensação de que tu é incrível. E essa sensação rouba a fome de progredir, de crescer. Então, eu acredito que o entretenimento, ele não é só um problema em relação à tua vida espiritual, mas a tua vida normal, natural mesmo, é um problema. Porque tu para de querer alcançar objetivos maiores. Tu não pensa assim, cara, como que eu vou ganhar mais dinheiro? Porque tu tá achando que tu já é o máximo. Tu já tem a sensação de que tu é rico. Porque tu tem aquela sensação assim, cara, eu tenho todos os skins do jogo, eu tenho tudo aqui, eu tenho
E, na verdade, aquilo não te fez nem um pouco mais rico, sabe? Nem nada mais rico. E aí tá um ponto que eu acho que a gente precisa pensar muito, né? O quanto esse acúmulo de entretenimento não está gerando em nós uma sensação de saciedade, não só por Deus, mas para a vida, e está nos paralisando. Eu vejo muito mais hoje jovens e adolescentes que não vão a lugares maiores, isso na vida pessoal quanto na vida com Deus. Por quê? Porque eles já se acham incríveis. Mas por que eles acham tão incríveis? Eu lembro quando eu estava na juventude e tal, que a gente tinha assim um desejo de crescer, cara, eu quero ser líder de célula, eu quero ganhar pessoas para Jesus, eu quero fazer alguma coisa, sabe? E tinha esse afinco para fazer algo para o Senhor, que fosse relevante, que mudasse vidas. E hoje não tem mais tanto esse desejo. Mas por que não tem mais esse desejo? Todo mundo tá achando que tá fazendo alguma coisa, mas na verdade não tá fazendo nada. Quando reseta lá a temporada, tu volta para um elo tão baixo. E isso, tipo, o jovem vai entender. Você que não tá entendendo nada, porque tu não joga online. Mas tu volta para um elo baixo, tu voltou a ser mais um daqueles. E aí tu vai ter que jogar muito mais de novo e progredir. Só que tu não tá progredindo na tua vida, sabe? Tu só tá investindo tempo naquilo que era para ser um entretenimento, que te entretém ali, passa o teu tempo para tu distrair, mas não pode ser a distração que te tira do objetivo. E hoje tem sido a distração que tira do objetivo. Aí a gente voltando lá para a vida com Deus, né? Quanto que isso também não nos paralisa, porque é o exemplo que você deu, né? Cara, eu começo o dia com fome de Deus, mas eu já fiz tanta coisa durante o dia que eu matei a minha fome com Deus durante o dia. Durante o dia, aquilo ali foi se perdendo, eu fui me embebedando com tantas outras atividades e coisas que me fizeram se sentir bem-sucedido e tal, que Deus é só mais um artigo de luz que eu não consegui. E é engraçado observar que, tipo, isso é um padrão da humanidade desde o Éden, né? Essa coisa de querer um atalho mais rápido para um objetivo. Tipo assim, Deus vinha lá na viração do dia sempre se relacionar com o homem, ensinar, e aí aparece um atalho. Come desse fruto que você vai saber de tudo mais fácil. Você vai aprender tudo instantaneamente. Então eu vou comer do fruto que é rapidinho. Exatamente. Então existe essa tendência, né, de querer o objetivo que é pelo caminho mais fácil, né? Só que acaba que a gente não tá construindo uma coisa que seja poderosa, sabe? Uhum. E uma outra coisa que eu tava pensando sobre esse assunto em relação a essa troca, né? É sobre aquele versículo que fala, né? Tu falou até de se embebedar, eu lembrei dele, né? Não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Tem uma dualidade acontecendo ali, né? Uma ideia, porque o vinho ali representa uma alegria, um entretenimento, de certa maneira, né? Não se embriague disso, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Eu conversando com esse mesmo menino que eu tava conversando, eu falei isso com ele, eu falei, cara, a nossa alma não é infinita, então pra a gente ser cheio de alguma coisa vai ter que sair, não tem como, a gente não é infinito de se encher de tudo. Então existe essa dualidade bíblica, né, de se encher do Espírito. E é legal porque o autor dali vai dizer assim, uma coisa natural e uma coisa sobrenatural, sabe? Para ver como que elas competem entre si. Tipo, não se embriaguem com vinho, não se encham com vinho, é uma coisa natural. Então, tipo, você fazendo coisas naturais, tu não vai buscar ser cheio espiritualmente. Ou você busca ser cheio espiritualmente, você busca... E a gente não está dizendo aqui, gente, para ser o cristão bitolado, que não assiste uma Netflix, que não vê uma nada, que não joga, que não faz nada. Só ora e lê a Bíblia. Não, mas eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio. E às vezes a gente não tem esse equilíbrio. Tem dias que você não lê a Bíblia, mas todos os dias você joga. Então tem algo errado. Está desequilibrado. Tem dias que você não ora, mas todos os dias você assiste série, vê um filme. Então tem algo muito errado aí na tua vida. E, tipo, eu creio que o Espírito Santo está tentando te alertar, não só por esse podcast, mas tentando te alertar, falando, cara, essa não é a vida que eu tenho para você. Porque Deus não nos chamou para ser escravos de um entretenimento, onde a gente precisa ver isso, porque às vezes essa situação, né? Eu vejo para me sentir bem, eu faço aquilo para me desestressar, eu faço aquilo. Então, na verdade, todo o teu escape não é mais o Senhor, é o entretenimento. Tudo que tá ruim na tua vida, tu resolve com entretenimento. Tu vai lá, tu assiste e tal, até aquilo sumir da tua vida. Tu joga até aquilo sair da tua cabeça. Então, na verdade, tu não tem mais um Deus para orar. Tu tem um Deus para jogar e ele vai resolver teus problemas.
Tem um Deus para assistir, ele vai resolver teus problemas. Um Deus para conversar, porque eu acho que isso também entra o WhatsApp. Às vezes a gente está ali, o dia inteiro a gente passa conversando com alguém. Quando é que tu vai conseguir parar um momento do teu dia para ficar a sós com Deus, num silêncio? Se o tempo inteiro tu está em conversa com alguém e a pessoa está te respondendo, e você está respondendo e está te respondendo, tu vai ficar viciado nisso. Então, assim, há uma dependência química no teu cérebro que te torna escravo. E aquilo que a Bíblia fala, ele não nos libertou para a gente voltar para a escravidão. Ele nos libertou para a gente verdadeiramente ser livre. E o ser livre a pessoa que é livre, ela consegue determinar o quanto ela vai doar da vida dela para cada coisa. E a gente, às vezes, não está determinando, a gente só está doando a vida inteira para aquelas coisas. E não dizendo, não, aqui eu só posso isso, aqui eu vou além. Então, eu acho que a gente precisa parar e dar uma ponderada nisso. Se a gente for colocar nessa dualidade, principalmente em relação ao WhatsApp, essa coisa, é engraçado, né? Porque a gente vive na geração que mais se conecta, né? A gente tem infinitos meios de comunicação, consigo me comunicar com uma pessoa que está no Japão aqui, falar com ela, e ao mesmo tempo é a geração que mais se sente sozinha, mais se sente ansiosa, mais depressiva, mais solitária, ao mesmo tempo, né? Então a gente vê o quanto que isso é falho, o quanto que isso não substitui conexões reais, né? Não, e não só há uma hiperconectividade, só que essa hiperconectividade ela é superficial pra caramba, é super rasa. Tanto que a gente vê as amizades sendo rasas, né? As pessoas, elas assim, amiga, não sei o quê, conta comigo, blá, blá, blá. Só que não passa de palavras. A gente vê que no dia que tá mal, a pessoa não acha que ela tem ninguém para recorrer. Ela pensa assim, cara, mas se eu contar pra alguém, ninguém vai se importar. E como assim ninguém vai se importar? Tu não tem teus amigos ao teu lado. Só que ela não consegue ver que aqueles amigos são reais. Eles são de verdade, assim, de coração, que se entregam por aquela pessoa. Querem ouvir, querem orar por ela. Tipo assim, perceber a dor dela. É só mais um colega, né, que você conhece e tal. Então, todo esse excesso tá maquiando muita coisa que a gente vê depois o resultado, essa ansiedade exacerbada, a depressão, toda essa solidão. Por que isso está acontecendo? Se a gente está tão conectado o tempo inteiro, se a gente está tão próximo o tempo todo, vai dormir falando com outra pessoa, por que a gente está tão sozinho? Na verdade, essas conversas, esse excesso não está sendo suficiente para a alma, que a alma, na verdade, ela precisa de profundidade. E não só a superficialidade, não é a quantidade, é a qualidade que a alma vai levar em consideração. E é muito difícil não transportar essa maneira de se relacionar que a gente aprendeu superficial ali, digital, para a maneira como a gente se relaciona com o Senhor, né? Porque você falou muito bem sobre isso, né? Que as coisas com Deus e o relacionamento, não só com Deus, mas na vida, principalmente na vida adulta ali para frente, as coisas não são rápidas, né? Tudo de uma vez só, né? Com certeza. Deus não manda um áudio para você ouvir no 2x, sabe? Não tem como ouvir Deus no 2x. Bom. Então, as coisas levam tempo, são processos. Às vezes Deus está querendo falar de uma maneira diferente, você vai ter que aprender. E é difícil a gente não transportar essa maneira rápida, superficial ali que a gente aprendeu a se comunicar para a maneira como a gente se relaciona com o Senhor. Cara, muito perfeito isso. Eu acho que você que está vendo aí, você pode até anotar isso aí, botar na parede do seu quarto. Deus não está falando comigo pelo WhatsApp. Isso é muito importante, porque não é no 2x, não tem transcrever para você entender completamente ali, para você nem precisar ouvir, só ler ali por cima. Não existe isso. Para você ter tempo, para você ter relacionamento com Deus, você vai ter que gastar tempo com Ele, investir esse tempo. E aí, tipo, é aprendendo a maneira que Ele fala, é entendendo como Ele se revela. E isso é lendo a Bíblia, orando e é investindo tempo. Relacionamentos, amizades que também querem a mesma coisa que você, para poder te ajudar a crescer nessa parte. E isso é muito importante. Então, eu acho que o ponto mais importante que a gente já falou aqui é esse. Não deixe que essa maneira que o mundo... E aí entra Romanos 12, né? Para nos dar um tiro. Porque o mundo tem uma maneira de viver agora. E aí a Bíblia está dizendo, olha, não se moldem aos padrões. Porque existe um padrão de comunicação, de relacionamento e tal, mas não se moldem aqui, ó. Porque não é a maneira que Deus faz, entendeu? Transformem
pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, tem uma maneira que o mundo está vivendo que Deus não quer que a gente aprenda. Ele não quer que a gente se molde a esse padrão, mas Ele quer que a gente aprenda como é o padrão do reino, como é que a mente dele se move para a gente experimentar esse padrão novo. Cara, essa parte é muito interessante, porque, principalmente entrando nessa questão de se comunicar, da maneira de se comunicar com o Senhor, dentro dessa perspectiva onde a gente está hiperconectado, são muitas vozes, são muitas influências. É o tempo todo, né? A gente fala até de um lugar de comparação. Antigamente, eu não poderia me comparar com tantas pessoas, porque eu nem conhecia tantas pessoas, não tinha como, sabe? E as pessoas tinha como saber da vida de tanta gente. E as pessoas que eu conheço são as que estão próximas aqui, no mesmo nível social, enfim. Agora, eu posso me comparar com o mundo inteiro. Se eu for pesquisar no Instagram, eu vou achar o mundo inteiro para me comparar, para achar alguém mais bonito, mais rico, mais tudo. E são muitas influências, muitas vozes, né? Então, olhando já para uma perspectiva de solução, entre aspas, como que eu consigo calar um pouco essas vozes? Como que eu consigo focar, né? A gente também vive uma geração que tem uma dificuldade muito grande com essa questão do foco. Então, como dentro desse mundo hiperconectado eu consigo focar, ouvir a voz do Senhor, sabe? E ter esse discernimento, sabe? Como gerar isso? Primeiro, eu acho que a gente precisa aprender sobre prioridade e deixar com que Deus seja a prioridade da nossa vida. Tem várias formas de você colocar Deus como prioridade na sua vida, práticas, né? Várias formas práticas. Fazem a prática. Não posso pegar no telefone antes de eu ter tempo com Deus. E aí, o que já é difícil para quem está ali, né, hiperconectado, que já acorda desligando o despertador e vendo tudo o que aconteceu. Então, é importante a gente criar mecanismos. Eu criei mecanismos de tempo. Então, eu coloco lá, eu botei lá que eu só posso ficar 1 hora no Instagram. Quando dá 1 hora, meu Instagram me avisa. Tipo, não vai mais usar hoje, acabou. Por quê? Era uma coisa que eu ficava muito tempo. Então, agora eu já me dosei. O celular tem essa funcionalidade. A gente consegue ali colocar tempo para WhatsApp, tempo para jogos, tempo para várias coisas. Tem como botar vários aplicativos dividindo o mesmo horário, né? Isso é muito legal. Então, eu acredito que a gente precisa ser bom mordomo, administrar bem o nosso tempo. Para que o Senhor seja prioridade na nossa vida, Ele tem que realmente tomar um lugar de prioridade. Então, ele tem que ser o que... Se Ele é a prioridade, Ele é o que mais consome tempo no nosso dia. E aí, não é sobre você gastar 8 horas de oração, mas é sobre ter essa questão de eu não faço tais coisas antes de fazer isso. Porque isso vai mostrar a prioridade que Ele tem. E aí vai um conselho. Acho que foi quando eu era adolescente, que eu fiz um voto com Deus, tipo, eu não ia contar nada pra ninguém que eu não contasse pra Ele primeiro. E aí eu faço isso de sempre, assim. Vai acontecer uma coisa muito boa na minha vida e eu vou contar pra Deus como se fosse uma novidade. É óbvio que Deus sabe de tudo, mas eu conto pra Ele. Olha, aconteceu tal coisa. Eu vou ganhar uma oferta. Fui chamado para pregar em outro estado. Eu conto sempre pra Deus. E aí, depois que Ele tá ciente, e é legal isso, porque eu já vou primeiro nele saber qual é a vontade dele, né? Para aquela coisa que vai acontecer. Às vezes eu conto a notícia, ele já olha. Mas é melhor você fazer tal coisa, né? E é bom isso. Deus, vai chegar uma oferta na minha vida de tanto. E aí Deus falando, tá bom, eu não quero que você gaste com isso. Ai, Deus, eu tava doido para comprar um iPhone. Então, é muito legal você ter essa prioridade com Deus. De Deus ter esse lugar de... Primeiro, isso mostra uma relação de muita melhor amizade, sabe? Meu melhor amigo vai saber antes de todo mundo. E eu quero que Deus seja esse meu melhor amigo. E aí vai ser sobre isso, vai ser sobre se aproximar das pessoas corretas, porque as pessoas de Deus, elas estão sempre comunicando o que está no coração dele. Então, não é só sobre você conseguir abafar as outras vozes, é conseguir ouvir também. Às vezes a gente fica querendo ficar surdo de todo o redor, e aí não é sobre isso. Senão Deus não ia te falar para tu ter relacionamentos, Ele não ia falar melhor serem 2 do que 1. Não, então é sobre ter relacionamentos, já é sobre entender que Deus fala contigo através de outras pessoas, mas não pode deixar que a palavra delas seja a última para você. Você precisa discernir, precisa ruminar aquilo ali, ficar em oração, até a certeza de que tu tá fazendo a vontade de Deus brotar no teu coração. Aí tu vai ter mais a voz dele do que as outras vozes. Então, é muito disso. E o alimento ser o alimento certo, né? Eu tava vendo
um produtor musical do mundo gospel fazendo a leitura de uma música do Bruno Mars, né? E aí ele falando assim, como que um cristão não deveria estar cantando aquele tipo de canção, porque aquilo ali é muito ofensivo pro céu. E aí eu fico pensando, cara, olha como que a gente está tão acostumado com as coisas desse mundo, que a gente não para nem para analisar o que a gente canta. Não é sobre o que a gente canta na igreja, é sobre o que a gente ouve no dia a dia. Que a gente está cantando, que a gente está ouvindo as pessoas cantando na nossa casa, está tocando aquelas canções. O que está falando aquilo ali, sabe? E pelo excesso, até do TikTok, eu acho que o TikTok é a máquina de fazer isso, fazer a gente cantar canções que, tipo, nunca entrariam no nosso repertório, a gente nunca ouviria aquelas canções, mas, por causa do TikTok, a gente está ouvindo aquilo ali direto. É repetição, né? O tempo todo aquela mesma coisa. Por causa de trend, toda hora aparece aquela mesma música, né? Tipo, uma música que a gente nunca ouviria, pelo menos eu nunca ouviria, é aquela Quero dançar com você. Cara, eu nunca ouviria aquela música. E toda hora eu me pegava cantando Dançar com você. E eu fico, cara, por que eu tô cantando isso? Tipo, eu nunca ouvi essa música do começo ao fim. Mas essa parte grudou na cabeça porque trend, todo mundo ouvia, e aí todo mundo cantando vira aquela coisa de, cara, quem botou essa música na minha cabeça, sabe? Então é muito legal você ter esse cuidado também. O excesso de TikTok vai te fazer cantar canções que não entrariam no teu repertório, mas talvez essas canções estão apodrecendo o teu cérebro, então cuidado. E isso aí é uma coisa que é engraçada, porque, infelizmente, né, parece que o mundo tem entendido como usar isso muito bem, né? Ao longo de muito tempo, eles têm usado o entretenimento para fazer o que não seria normal para a gente se tornar uma coisa comum, né? Se tornar uma coisa que a gente aceita como se estivesse tudo bem, né? Tem várias coisas que, para uma pessoa, sei lá, para os meus pais, talvez eles não veem como normal, porque na época deles, o entretenimento relatava aquilo como uma coisa que não era normal, mas agora foi tão colocado que pra gente é algo comum, né? Então existe uma mudança de mentalidade, uma renovação de mente ao contrário acontecendo, né? Um apodrecimento da mente. Exatamente. E é uma coisa que a gente não percebe. São coisas sutis que vão nos fazendo, como é que se fala? Ficar acostumados àquele modo novo que o entretenimento está gerando para nós como se fosse uma coisa bacana. E, na verdade, não é. Assim, biblicamente não é. Porque esse é o ponto. O que é que Jesus acha a respeito disso que eu estou tolerando? A respeito dessa nova maneira de viver que eu tô achando legal, mas Jesus não tá, então eu tenho que abandonar essa minha crença, tenho que falar que aquilo ali é ruim, mas muitas vezes a gente tá aplaudindo aquilo que o céu tá vaiando, então a gente precisa rever isso aí também, tipo, e isso é papel do sistema mundo, né, que é anticristo. Às vezes a gente quer o anticristo como uma pessoa, mas existe um sistema anticristo, que esse sistema está querendo lutar contra os valores do cristianismo, os valores que Jesus ensinou. Então é nesse ponto que a gente precisa pensar, cara, será que isso que eu estou achando legal é uma coisa cristã? Igual eu lembro que entrou um jovem lá na igreja uma vez e aí, numa conversa, ele soltou assim, não, porque eu sou tal sexual, que eu não faço ideia do que era o termo, mas era um termo tipo, que eu nunca tinha ouvido. E aí eu não quis ser leigo, né? Sim, entendi. E aí, enquanto a gente continuava a conversa, eu pesquisei na internet, no Google, porque na época não tinha ChatGPT. E aí descobri que aquele termo era, tipo assim, uma coisa muito, 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 muito específica, sabe? Tipo, é como se, eu só tenho atração sexual por um grão de areia. Meio que isso, uma coisa bem específica. E aí eu falei assim, cara, da onde inventaram isso? Com o tempo de discipulado e conversa, e semanas foram passando, eu voltei no assunto para mostrar para ele o que Deus achava a respeito daquilo. Porque, às vezes, a gente compra discursos que o mundo nos ofereceu e a gente, tipo assim, é a minha identidade. Esse eu sou eu me sinto assim e eu sou eu. E aí, Jesus não está te achando assim, não está falando que você é assim. Na verdade, Deus não te fez para pensar dessa maneira. Mas a maneira que o mundo formatou o teu cérebro, tu adotou como a tua identidade. Então, essa questão da adaptação que a gente está sofrendo
está sendo intencional da parte dele. E nós não temos intencionalmente pensado sobre o que temos consumido. E aí, esse é o ponto. Será que a gente não está aceitando muita coisa? A gente precisa ser mais criterioso. Esse é o que a gente precisa pensar. Precisamos ser mais criteriosos. Eu não posso ver qualquer coisa, eu não posso... Uma vez a Laura estava falando disso, né? Ela falou, vai chegar um momento onde a gente não vai conseguir assistir nada, porque não vai dar nem para passar, tipo, avançar as cenas ruins. Tudo vai ser ruim, porque é o que o mundo quer. Esse é um caminho, né? É uma escolha que a gente já está precisando fazer e vai precisar fazer, né? E é engraçado ver, engraçado assim, não de ser legal, né? Mas é interessante ver como isso tem sido construído de uma maneira sutil e tem nos levado a essa escolha, né? E a tendência, querendo ou não, é de que isso piore, né? Até que ele venha. A tendência é que cada vez mais, não só o que é ruim seja evidenciado, mas principalmente o que é bom seja colocado como criminoso, como errado, né? E hoje é o que a gente vê, né? Engraçado, eu vi no TikTok um vídeo de um rapper muito bom, de batalha de rima, assim, um cara bem conhecido, que ele aceitou Jesus recentemente, ele fazendo um vídeo falando sobre a conversão dele. E, cara, os comentários era só a gente falando, caraca, que pena que você se perdeu, cara, não sei o quê. Tipo, parecia que era o contrário, era como se fosse um cara crente que se desviou, só que era o contrário. E todo mundo, caraca, o cara se perdeu, não sei o quê. Então, tipo assim, o que é bom, o que antes seria, tipo, louvável, caraca, o cara tá no caminho certo e tal. Hoje não. Cara, o cara se converteu, ele vai parar, talvez ele vai parar de beber, ele vai parar de fumar, ele vai viver uma vida melhor, vai ter uma família. E, tipo, não, pelo amor de Deus, esse cara se perdeu, sabe? Então, e uma existe coisa, uma agenda, né? Pedro, que eu tenho pensado também é o quanto aquilo que é poderoso de comunicar Jesus e tal, ele se torna tão notável, igual o caso do The Chosen. Tipo, se você pegar para fazer algo que realmente exalte o Senhor, tu pode receber muito hater, mas tu vai mudar muitas vidas. Por quê? Porque aquela mensagem é poderosíssima. E essa mensagem poderosa, ela não é encontrada em mais lugar nenhum. Tipo, não tem ali um evangelho camuflado em nada. É tudo muito explícito pro mal. Você vê os clipes de música do mundo, é tudo explícito pro mal. Os shows, tudo explícito pro mal. Então, quando você traz uma coisa que é Cristo ali, que está sendo revelado, aquilo é poderoso para mudar vidas, para trazer cura, transformação. É muito poderoso. E aí a gente incentiva também, né? Você que é jovem adolescente, cara, vai fazer algo que é poderoso, principalmente com a tua arte. Porque o entretenimento é muita arte. Então, se tu é bom nas artes, cara, faz algo com isso. Deixa Deus usar você para comunicar a glória dele. É tão poderoso quando a arte é ungida, assim, né? A gente fala de Bezalel. O primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo na Bíblia foi para criar, foi para poder fazer arte. Então, se você é dessa área, faça arte para o Senhor, que tá em falta. E, cara, caminhando pro final, eu queria que você deixasse no final, assim, algo que você acredita. A gente falou sobre muitas coisas, muitos conselhos, mas algo que você acredita ser central para que os jovens e adolescentes, a galera que está assistindo isso aqui, eles consigam levar para a vida prática deles, sabe? A gente deve lançar isso na segunda-feira, né? Para que na própria segunda-feira e na terça-feira eles já consigam dar passos para uma melhoria, para uma mudança disso, sabe? O que você aconselharia? Como você levaria isso? Então, 2 conselhos. Primeiro, não tente fazer o caminho contrário. Não tente tirar tudo que te rouba do Senhor na força do seu braço para você ter mais tempo para o Senhor. Faça o contrário. Faça ter mais tempo para o Senhor a sua prioridade. Então você começa a dar mais tempo para Ele. E, consequentemente, aquilo que te rouba vai perder o lugar de influência na sua vida. Porque você vai se apaixonar pelo Senhor. Ele é apaixonante. Então, quanto mais tempo você gasta e investe nesse tempo com Ele, mais o que te rouba dele vai sumindo, vai perdendo o lugar de influência. Então, não tente fazer o caminho contrário. E o segundo lugar é, mesmo que você não tenha vontade imediata, vá. Mesmo que você, hoje eu tô doido para orar. Tá, então vai. Hoje eu não quero orar. Então vai também. Vai orar hoje, sabe? Se force a ir para o lugar de encontro. Deus é apaixonante. Jesus é maravilhoso. Então, no lugar de encontro, quando você começa a falar com Ele, você se empolga e você vai.
No lugar de ouvir a voz de Deus, você começa a se empolgar e vai. Lendo a Bíblia, você começa a imaginar várias coisas ali naquela leitura e vai. Então, é importante que você comece a ir. Mesmo que, né, e faz isso religiosamente. Tipo, tem que ir todo dia. Não religiosamente, tipo assim, da religião, mas de disciplina. Faça isso todos os dias. Quanto mais próximo de Jesus, mais aquelas coisas que te afastavam, elas vão começar a te incomodar, elas vão começar a ser negativas, e aí você vai começar a fugir dessas coisas para ter mais do Senhor. Vai começar a diminuir o uso de tela para ter mais do Senhor. E isso vai começar a mudar a tua vida. Eu acredito que Deus tem grandes planos, né, para essa geração. Só que ele vai usar quem mais é próximo dele, né? Quem está mais próximo vai ser mais usado. Então, seja muito mais próximo do Senhor. E não é difícil você ser muito usado hoje, porque está muito difícil as pessoas estarem próximas do Senhor. Então, mesmo que você pouco se aproxime de Deus, você vai ser muito usado. E se você se aproximar muito do Senhor, então, aí que Deus vai te usar para as nações. Ele vai fazer ganhar você vai ganhar países para Jesus. E isso vai ser poderoso para a sua vida, sabe? Então, saiba disso, que primeiro você não tem que fazer o caminho oposto, você tem que se aproximar de Deus e aí as suas coisas vão saindo. Não é sair, tirar elas da sua vida, que vai te fazer mais próximo de Deus. E segunda coisa é, até o dia que você não quiser estar perto, você tem que estar perto. Você tem que ir para junto do Senhor e vai se aproximando, até que uma hora isso vai ser tão prazeroso que você vai correr para casa para poder estar com Ele. Você já vai ter lido a Bíblia vai ter te lido. Você vai falar muito e o que você fala vai comunicar, vai falar sobre a palavra e vai trazer vida para quem ouve. Então vai ser poderoso. Você vai começar a ver os resultados e esses resultados serão incríveis. Acho que é isso. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês nos próximos episódios. Nós queremos te ver aqui. Comenta o que você acredita também. Nós queremos muito ler seus comentários. Compartilha com os jovens e adolescentes da sua igreja. O que eles precisam ouvir sobre isso? Aqueles que são mais viciados em jogos, em séries, em vídeos, em música e nessas coisas. Falar para eles, não é pecado não. O pastor não falou que é pecado. Só que tem que dosar. Tem que saber o quanto você usa disso tudo. Isso não pode roubar a sua vida, a sua liberdade. E é isso, até o próximo Overflow Podcast.